Muito bom dia, né? Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Desculpa. Eu sempre... Oi. Eu sempre esqueço de ligar. Muito bom dia, né, a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa. Sintamos, assim, muito gratos por estarmos aqui e pela presença de todos, né, naturalmente. Nesse dia gostoso, né? A chuvinha boa, graças a Deus. Então, que a gente possa, nessa conexão com o Pai, né, sentir a presença de Jesus, da sua paz, de toda a espiritualidade que se faz presente, né, no amparo à casa, no amparo ao nosso diálogo, à nossa conversa, né, para que possamos assim nos sentir aquecidos, possamos nos sentir permeáveis no aprendizado, numa criação de um conceito, em cima dos ensinamentos de Jesus, dessa boa nova, que é sempre boa e sempre nova, que possamos nos colocar assim de forma bem humilde, ressignificando como o Evangelho nos convida o tempo todo, como o cristianismo primitivo nos convida o tempo todo, e como o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, também nos invoca invariavelmente a todo tempo nessa proposta de renovação dos nossos padrões de pensamento, dos nossos padrões de sentimento e, consequentemente, assim, o formato, os padrões das atitudes. Que somente assim, Pai, nos reconhecendo pequenos, poderemos ressignificar, poderemos mudar e caminhar, né, mais firmes na trilha da seara do bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, se conosco hoje, agora e sempre, e graças a Deus. O tema proposto para o dia de hoje, ele não deixa de ser um tema muito desafiador para os tempos atuais, para os momentos que estamos passando e para a dificuldade que temos de interpretar verdadeiramente esse conceito, né? E aí a gente pede muita humildade, né, para a gente mesmo, nos colocando assim de forma bem simples no conceito exatamente da humildade, do capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são humildes. E para começarmos, a gente vai fazer a leitura em cima do livro Pão Nosso, capítulo 62, e se der tempo, na finalização, a gente vai ler o capítulo 61. Então, no capítulo 62 do Evangelho, do livro Pão Nosso, intitulado Jesus para o Homem. Jesus para o Homem é um comentário de Emmanuel, acima das cartas de Paulo, da carta aos Filipenses, e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E Emmanuel nos explica da seguinte forma: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de nós pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato aos ladrões, do doador da vida eterna a sentenciado no vale de morte. Humilhou-se e apagou-se
para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos com o seu exemplo o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então, aqui já tem ali um exemplo, né, do que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, no seu testemunho de vida, né, da forma de humildade, né, e de amor. Tá falhando, não tá? Ou não? Tá bom. E quão profundo é, né? O Evangelho, ele, no capítulo 7, ele começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. A chave do entendimento do reino dos céus é quando a gente tem em capítulos anteriores que o reino não é desse mundo. Somente assim a gente pode partir para trabalhar o conceito da humildade que vai ganhar o reino dos céus, entendendo que o reino não é deste mundo. E aí, quando vem no Consolador, no livro Consolador, é um livro trazido pelo nosso professor de Evangelho, Emmanuel, nas mãos abnegadas de Chico, na pergunta 313, a pergunta é: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Achei interessante a gente conceituar para depois destrincharmos nesse caminho, mas Emmanuel conceitua o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Depois ele linka isso com um outro capítulo que ele tem no Caminho Verdade e Vida, no qual ele faz uma separação do espírito de serviço e do espírito de recompensa, nos lembrando que o pobre de espírito, né, e aí a gente tem que tirar ali o espírito da letra, como a doutrina nos chama o tempo todo, é exatamente aquele ser, né, despido de ambição e de egoísmo, que se coloca em espírito de serviço, em espírito de servir, como foi, né, o nosso mestre. E interessante que essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está lá no Sermão da Montanha, né, e o Evangelho, na organização pedagógica de Kardec, ele vem ali capítulo a capítulo, a partir do capítulo 7, né? Primeiro ele tem os 5, bem-aventurados os aflitos, depois ele vem nos consolando com o Cristo Consolador, e a partir do 7 em diante, ele vai seguindo ali as bem-aventuranças. E interessante que o pobre de espírito, depois do sofrimento do aflito, mas depois, o pobre de espírito é a primeira ali das bem-aventuranças tratadas, né? Na sequência do Evangelho e no Sermão do Monte. Como se a humildade fosse ali a base segura da conquista das outras qualidades. Ela é a base que nos possibilita avançar em cima das próximas virtudes, né? Porque como ser resignado se não for humilde? Como ser manso, calmo e pacífico se não formos humildes? Como sermos justos sem ser humilde verdadeiramente? Como ser misericordioso sem ser humilde? Não tem condição. Como ser puro ou como ser justo sem ser humilde? E não à toa, o bem-aventurados os pobres de espírito é esse alicerce primeiro, né, das bem-aventuranças. E nessa seara, Lacordaire também, o Espírito Lacordaire, nesse capítulo 7, coloca, eu nunca tinha lido, eu já tinha lido isso muitas vezes, mas nunca tinha lido com esse olhar, mas há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que me tocou enormemente esses dias. Sem a humildade, enfeitavos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito a esconder ou a ocultar as deformidades do corpo. Por isso ele é a primeira, porque sem a humildade não podemos caminhar com outras virtudes, seriam virtudes falsas, seriam ali somente capas, né? Somente vestes a esconder um corpo, digamos assim, defeituoso. Então, assim, a gente consegue entender muito bem essa base segura e que Santo Agostinho, numa das suas frases conhecidas, ele fala assim: preocupas-te com a árvore da tua vida com galhos apodrecidos? Ele faz essa pergunta. Não percas tempo, cuide bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Cuide da raiz,
e não se preocupe com os galhos. Cuide da base. Cuide da base. Somente a raiz profunda e forte, somente a construção de um edifício com bases firmes é que de fato vai criar ali uma árvore, né, proveitosa, com bons frutos. Não adianta ter uma bela copa se as raízes forem frágeis. Há ali algumas parábolas, né, no Evangelho que tratam disso com palavras diferentes, mas que são caminhadas por esse sentido, né? Emmanuel, ele trata, eu esqueci o nome do livro, depois eu procuro, ele trata o conceito de humildade da seguinte forma: humildade longe de ser servidão, porque nossa vaidade pode distorcer o conceito de que ser humilde é ser submisso, vamos dizer assim, do ponto de vista que nós, ainda no mundo de provas e expiações, entendamos como isso. Humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência. Independência, é o contrário. Liberdade interior que nasce nas profundezas, nas raízes do espírito, né? Lembrando que humildade, quando a gente remete lá no grego, na etimologia da palavra, no grego, lá atrás, no latim, ela vem de humus, né? que nos remete à terra, que nos remete à fertilidade. E aí, sem essa base fértil, sem essa base firme, a gente não consegue construir efetivamente um edifício firme. A nossa fé começa a ficar mais abalável. A fé firme é somente aquela construída na base, né, de razão, como Kardec nos chama o tempo todo. Há uma passagem muito bonita, eu trouxe, do livro Boa Nova, no qual vai destrinchando aí um pouquinho o caminho de Jesus, nesse livro que fala dos bastidores do Evangelho, no qual Jesus, ainda pequeno, em torno de 12 anos de idade, isso também é tratado em Lucas, ele fica em Jerusalém ali, discutindo no bom sentido, né, conversando com os mestres, que eram considerados mestres naquela ocasião, trazendo conceitos, e os mestres ali da sinagoga, né, impressionados com a colocação daquela criança. E aí a mãe de Jesus, Maria, preocupada com o futuro de Jesus, naturalmente, como mãe, pede ali a ajuda daqueles mestres para acompanhar Jesus, né, para ensinar a Jesus. E aí Jesus fala: mãe, você não está entendendo, né, o meu caminho, né, de testemunha com o Pai, é desde sempre. E aí Jesus fala, né, e aí essa chave, essa senha espírita que a doutrina nos revela: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo, e aqui vem porque eu trouxe, e eu escolherei desse modo a escola melhor, a melhor escola. Termina o diálogo. E Humberto de Campos continua: no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo, fizeram na presença a respeito de Jesus, Jesus se aproxima de José, seu pai, e lhe pede com humildade que o admitisse em seus trabalhos na marcenaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoou as madeiras na oficina de José. Então foi com humildade o nosso mestre, como que a testemunhar a melhor escola, e a escola dele não era no trabalho nas sinagogas com os mestres daquela época. A melhor escola de formação foi na humildade da carpintaria. E aí, nessa fé raciocinada que a doutrina nos convida, né, nesse fomento à reforma, à mudança de padrão íntimo, à mudança de padrão de atitude, né, enfim, de ressignificar todos esses conceitos no imo do coração, se temos a humildade, temos ali na contraposição, né, a vaidade, e o Evangelho é muito claro nesse sentido,
de que a vaidade com as suas filhas, né? A filha primogênita, que é o egoísmo, com as suas irmãs, do orgulho, da ira, da cobiça, da inveja, vem ali em contraposição a esse conceito da humildade, de que muitas vezes nos achamos ali maior do que o outro, mais importante do que o outro, criando assim, como no capítulo 5, os nossos tormentos voluntários. Então, tudo que a gente pensa de humildade vai em contraposição a esses grandes galhos podres que todos nós temos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da cobiça, da inveja, enfim, travestidos de tantas formas que o nosso mecanismo psíquico ajuda a transmutar, né? A gente às vezes demonstra, ou invariavelmente demonstramos mecanismos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, mas o nosso psiquismo cria um mecanismo que justifica. Mas eu também, E aí a gente vai transfigurando, e a base da humildade é essa defesa sólida, é essa caixa, essa pedra de toque, digamos assim, é essa pedra mestre, que a gente tem sempre que balizar se aquele nosso padrão de atitude, se aquele nosso padrão de pensamento, ele realmente está sendo ali, né, baseado na humildade. Porque gastamos assim energia demais, né, nesse culto do eu. E quando eu falo culto do eu, não estou dizendo no culto do corpo físico, né? Isso também, mas não é isso. No culto do eu, no culto de acreditarmos que o que fazemos é o melhor, é o certo, e a gente às vezes gasta energia demais porque esquecemos desse conceito da humildade, dessa base segura, justificando e criando mecanismos e gastando com isso energia demais nessas falsas ilusões da conquista dos bens perecíveis da terra. Não esqueçando, portanto, que somos espíritos imortais, que vivemos em uma breve existência carnal, atualmente, como já tivemos em outras e teremos tantas outras, né? Como Kardec coloca aqui, né? No sentido, viemos invariavelmente para a progressão. E se lutamos na conquista de bens perecíveis somente, ou como principal motivo, esquecemos assim na conquista dos bens imperecíveis, que a humildade serve como base segura, como fundação do edifício, né? E aí é interessante que Jesus, como governador espiritual do orbe, como nosso, né, irmão mais velho, e que tanto nos exemplifica como guia, modelo, ele nos traz ali, nos mandou alguns emissários, antes até da sua vinda à Terra, que nos dá ali um pouquinho de ensinamento de como fazermos para buscarmos essa verdadeira paz, né? Esse verdadeiro sentido de humildade. E aí a gente tem lá mais ou menos aproximadamente 500, 600 anos antes de Cristo, a vinda de Sócrates, que também está ali contemplado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a conhecermos a nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo. E traz um outro conceito: só sei que nada sei, só sei que nada sei. Reconhecendo assim a humildade, porque quanto mais sábio, mais reconhece as suas limitações, as suas dificuldades. E quanto mais soberbo, mais cheio de si nos colocamos, né? Como criaturas ainda em caminho de melhora. E esse reconhecimento de humildade, de reconhecer que nada sei, ou de conhecermos a nós mesmos, que somente quando olhamos para dentro, de forma humilde, e reconhecendo dentro de nós mesmos as nossas inúmeras dificuldades, é que podemos assim reconhecer e trabalhar, né? A gente só reconhece as nossas sombras que buscamos. Se nós não buscamos enxergar as nossas sombras, as nossas dificuldades, não a reconhecemos. E aí não ressignificamos. Só que é um caminho que não é fácil, né? Você tem que ter ali muita força de vontade nessa lúcida ressignificação. E daí a doutrina nos chama o tempo todo de um processo de lucidez, de reconhecimento íntimo. Isso foi o que aconteceu a Paulo de Tarso. Quando ele olhava Estevão e enxergava naquele irmão aquela paz essa que Paulo buscava e não encontrava. Paulo tinha tudo, tinha beleza, tinha fortuna, tinha conhecimento, tinha respeito do mundo, ele tinha tudo, mas não tinha paz, era um ser atormentado intimamente.
e olhava Estevão, que aos seus olhos não tinha nada, e encontrava aquela paz, e ele não entendia. Ele não entendia que força era aquela, e precisou ficar cego para parar, de enxergar com os olhos do mundo, para poder ali aprender a enxergar com os olhos do Espírito, aquele espírito de serviço, de abnegação, que tanto modificou a ele mesmo e aí nos tornando esse espírito que tanto nos ajuda no entendimento, Então, assim, a história de Jesus é isso, Uma simplicidade da manjedoura, uma humildade da manjedoura ao madeiro de cruz, como fala nessa leitura inicial do Pão Nosso, A gente não vai conseguir ser completamente humilde neste momento. A coisa não é assim, a natureza não dá salto, Mas o convite da doutrina espírita é começar. O convite do cristianismo é iniciar o caminho, é começar, porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. A misericórdia de Deus é infinita. Um pouquinho de boa vontade movimenta uma energia que a gente não consegue imaginar. Ah, Paulo, mas eu tenho tantos defeitos. Sim, mas é o começo, tem que começar. Por isso temos diversas encarnações. Por isso a reencarnação é essa pedra mestre do entendimento, Entendendo que a humildade é a fundação do conceito, que a partir daí podemos trabalhar as outras qualidades, conforme Emmanuel nos fala. E eu trouxe um capítulo que está num livro que chama Refúgio, chama Humildade no Coração, também de Emmanuel. Eu até projetei aqui, eu acho que vai ficar pequeno, mas é só se alguém quiser ir consultando e acompanhando. E Emmanuel trata da seguinte forma: bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Porque a humildade é o reconhecimento de que somos pequenos e que há algo muito maior, o reino de Deus. E a gente consegue entender porque Maria, em contato mediúnico com Eurípides Barçanufo, quando iria fundar a sua escola Allan Kardec na cidade de Sacramento, orienta ele que desse aula de evangelho e que desse aula de astronomia. Para quê? Como que a fomentar um conceito importante de nos ensinarmos quão pequenos somos. Olha o tamanho, meus filhos, dizia, desse universo. Não fique achando que você é muita coisa, não. Olha o tamanho disso. Porque o reconhecimento da humildade é reconhecermos pequenos. Não aqui como uma prodigalidade assim de, eu sou pequeno. Não, não é isso. Mas é para não instigar a nossa vaidade. Não instigar, porque somente assim teremos o coração um pouco mais permeável. E aí na pergunta 893 de O Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta, a espiritualidade maior: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. O que é isso? A abnegação, humildade, simplicidade, caridade, conforme nos entendia Jesus. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Se o sinal de desenvolvimento, de progressão do espírito é o desapego à matéria, quanto mais apego à matéria, por conseguinte, mais inferioridade há, Porque Emmanuel fala disso, Paulo fala disso.
quanto mais nos despimos de nós mesmos, dos nossos apegos, das nossas dificuldades, mais nos enchemos de Cristo. Quanto mais o Paulo aqui, com todas as suas inúmeras imperfeições, vai se esvaziando do seu próprio egoísmo, da sua própria ambição, da sua própria vaidade, mais a gente vai nos preenchendo de Cristo. Não há vácuo, né? Se eu estou cheio de mim mesmo, eu estou vazio de Cristo. Se eu estou cheio de Cristo, eu estou vazio de mim mesmo. Enfim, o convite é essa mudança, né? O convite é essa mudança. O problema é que, como fala na pergunta 909, esbarramos na nossa pouca vontade. Quão de nós tem vontade verdadeira, né? E aí o texto continua. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas escrituras encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento. Inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda agitamos. Extrema insignificância que ainda agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual, por base segura de crescimento do espírito. E aí eu queria fazer assim, um leve parênteses sobre lucidez, porque somente a lucidez do entendimento, que precisa da boa vontade, somente a lucidez vai nos colocar em caminho seguro de pensarmos no que a gente chama no senso comum, pensar fora da caixa, de não nos sentirmos carregados pela massa. Paulo, numa das suas belíssimas cartas à comunidade de Corinto, ele traz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí o parênteses que eu quero falar é sobre rede social. Eu já venho há muito tempo querendo falar sobre isso, mesmo porque também tenho que aprender sobre isso. Aliás, a gente fala o que a gente precisa. O Brasil é o terceiro país no mundo em tempo médio gasto em rede social. Terceiro. A gente perde para as Filipinas e para a Colômbia. Nós gastamos, eu trouxe aqui, só para não ter falta, 3 horas e 42 minutos do dia, média, em rede social. Nós não estamos falando aqui em estudo na internet, em trabalho na internet, não estamos falando disso não. Estamos falando rede social. Twitter, Tinder, Facebook, Instagram, LinkedIn, eu nem sei, tem um monte aí. Tem a parte boa? Claro que tem a conectividade, estamos aqui com os nossos irmãos acompanhando pelo Instagram. Tem a parte ótima. Aliás, o desenvolvimento intelectual, ele é para isso mesmo, é uma das asas do desenvolvimento. O problema é como nós, seres humanos, ainda em progressão, nos deixamos levar pela parte ruim da história. E aí há 2 pontos que eu acho que a gente tem que refletir, que eu gostaria do convite íntimo de cada um e a mim mesmo nessa reflexão. O primeiro é quanto tempo perdemos desse tesouro que nos iguala, porque o tempo é uma medida que nos iguala. A mim, a minha esposa, aos meus filhos, a minha mãe, ou a qualquer um de nós, encarnados ou desencarnados, o tempo é igual. As minhas 24 horas é igualzinho às 24 horas do nosso querido Marcos. É igualzinho. O que eu faço com essas horas em trabalho útil, em ocupação útil, como o Evangelho nos chama, é que vai determinar nesse não desperdício ou não perda de tempo na encarnação. Tão difícil de conseguir. Então, o primeiro convite é esse, é pensar na perda desse tesouro que é o tempo. E o segundo convite é a gente ficar acompanhando
digamos assim, essa vida irreal, porque é irreal, essa vida irreal dos nossos irmãos encaminhada quando acompanhamos ali um influencer, enfim, esse novo segmento aí profissional, que são os influenciadores, e aí a gente vai alimentando o sistema, nada contra os influenciadores, obviamente que não é essa a questão, é o quanto nós alimentamos esse sistema, achei muito interessante, tem um cara que é um alpinista famoso, que escala Everest, escala um monte enfim, é o trabalho dele e tal, e ele falou assim: verdade seja dita, as pessoas estão vivendo experiências incríveis e postando nas mídias sociais por pura mera performance. Longe de tentar feitos importantes por razões internas, eu quero subir o Everest para eu me conectar com o Pai, para eu ressignificar as dificuldades da vida, para eu encontrar com um sonho de infância, enfim. Por exemplo, que é o contexto no qual ele trata, longe de tentar feitos importantes por razões internas, estamos agora sendo levados, consciente ou não, a fazer isso por um significado externo. A gente vai a um restaurante que sonhamos em ir, não para alimentar daquela comida que tanto pensamos, mas sim para tirarmos uma foto e postarmos. A gente quer ir à praia, não para nos conectarmos com o Pai, ou para nadarmos, ou para mergulhar naquele lugar que a gente gosta, e sim para postarmos uma foto, para mostrarmos ao outro. O que é isso? É nos colocarmos, nos expormos, nos mostrarmos. É o conceito oposto de humildade. Oposto. A gente demora a entender isso, mas é o oposto. É exatamente o oposto. Porque esse sistema que eu disse de alimentação, né? A gente vê a vida irreal de um irmão, sem julgamento nenhum, que se posta belamente do ponto de vista estético, e a gente dá um like, dá uma curtida. A gente fica sonhando com aquilo e estimulando aquele irmão a se manter prisioneiro disso. Olha como é que a coisa fica. Você estimula a vaidade do outro, instigando a sua própria vaidade. É uma reflexão que eu acho que todos nós temos que fazer, conosco mesmo e com aqueles que amamos que estão perto. E como ser simples num mundo assim? Porque o mundo é esse, não vamos lutar contra isso, né? O desenvolvimento é esse. Eu falei, gente, mas espera aí, eu vou levar um questionamento, mas qual é a solução? A solução eu encontrei numa carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, aos Tessalonicenses. Paulo responde, eu coloquei até aqui Paulo responde: orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não extingais o espírito, não desprezeis a profecia. E a resposta principal: examinai tudo, retenha o que é bom. Pode ver? Pode ver, mas vai ver refém daquilo? Examinai tudo, retenha somente o que é bom. E aí o texto continua: esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante do infinito bem. Então, nesse convite de ressignificação, como falamos lá no início, de mudança de padrão íntimo, temos na atual encarnação uma oportunidade ímpar. Ímpar porque é atual, e nada melhor do que atual para começarmos, né? A gente não pode começar atrás, né? Então a gente tem que começar agora. E também única, porque estamos aqui numa mudança planetária, de mundos de provas e expiações para mundo regenerado. Então, é uma excelente oportunidade
de mudarmos a partir de neste momento, a partir de agora, essa mudança de padrão íntimo de atitude. Porque, conforme fala na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação? Para que a gente está encarnado? Resumidamente. E a resposta é levá-los à perfeição. Só vamos evoluir à perfeição a partir da encarnação, porque trabalharemos aqui as nossas dificuldades, os nossos defeitos, que tanto temos que caminhar, né? Que tanto temos que... Oi? Sumiu aí? Eu vou falando. Voltou. Que tanto temos que caminhar. Então a encarnação atual é sobretudo a mais importante para nós, no convite de mudarmos. E o texto continua: toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano, né? Nos colocando ali pequenos. Toda a riqueza dos homens, perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos então simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendai de mim, que sou humilde de coração. E assim, reconhecendo que somos pequenos no mundo, pequenos mas importantes, obviamente, mas que somos pequenos, esse tema, né, ele a mim palpita, porque nesse convite de reflexão sobre a humildade, vemos o quanto somos egoístas, o quanto somos vaidosos, o quanto somos orgulhosos, né? E aí, aceitando o egoísmo, a vaidade e o orgulho como sendo traços de nós mesmos e que precisamos trabalhar, vemos ainda o quanto ainda nos achamos assim numa senda comum e que precisamos de fato, né, ressignificar. Porque o tempo todo pensamentos como: mas como assim? Mas eu mereço, né? Mas a pessoa disse isso, como que eu não vou falar nada, né? Poxa, eu trabalho tanto, trabalho para isso, o que tem? Não estou fazendo mal a ninguém. Esses pensamentos, entre tantos outros, ele vem fomentando exatamente a falta de humildade e que, como espíritos eternos, precisamos assim ressignificar e avançar, como o próprio Mestre traz no seu exemplo, um dos seus exemplos maiores, ele nessa caminhada que esteve aqui conosco, né, de humildade, de amor, de simplicidade, ao lavar os pés dos seus discípulos, naqueles momentos derradeiros de Cristo, né, numa demonstração ímpar de humildade. E mesmo ali os seus discípulos, que caminharam com ele ali por aproximadamente 3 anos, ainda tiveram dificuldades de entender esse importante conceito, essa base segura do desenvolvimento, que é a humildade, a simplicidade dos pensamentos, né, dos sentimentos e das ações. E que o convite para mim fica, e acho que gostaria de compartilhar isso, ao exercício da humildade, da simplicidade, inicialmente conosco mesmo, dentro do nosso próprio lar, que é o santuário e a escola primeira das almas, como traz no livro Jesus no Lar. Então, o lar é o lugar principal para exercermos, né, esse conceito de humildade. Acho que o tempo está bloqueando. Antes do Léo fazer, eu vou ler o capítulo 61, eu li o 62, que é Jesus com o homem, e o capítulo 61 é o homem com Jesus. A partir do momento que a gente entende tudo isso e começa a trabalhar, olha o que Emmanuel nos traz. Um comentário: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo, regozijai-vos. Com Jesus ergue-se o homem da treva, porque antes era lá de cima para baixo, né? Jesus vindo, agora é a gente querendo ir, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão,
da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude podemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Assim, então, agradecemos os nossos irmãos que nos acompanham por rede social. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos passar para o segundo momento.